Bom, bom, galera, estamos gravando agora. Então, essa é uma aula sobre Segunda Guerra Mundial. O nosso foco vai ser na segunda metade dessa guerra, que vai de 1941 até 45, né? Principalmente a partir de 42. E que vai ter também, a gente vai falar tanto da guerra quanto de alguns dos seus desdobramentos. E no final também eu vou falar de alguns filmes que tratam desse tema, onde vocês podem procurar para ver quais questões que eles aparecem, tá? Bom, vou botar então a apresentação aqui para a gente poder começar. Qualquer dúvida pode me chamar. Estou aqui no meu celular. Acabei de botar. Estou no meu celular vendo todas as mensagens que aparecerem. E aí, gente, tudo certinho, né? Tá dando para ver? O nome dessa aula está aí, 1941 a 1945, A Virada. E esse é um cartaz, espero que vocês estejam vendo, tá? Se alguém não estiver vendo, me avise. Esse é um cartaz soviético de campanha da guerra. O que ele mostra? Seria o mapa da Europa aqui por trás e 3 fuzis com baioneta, né? A baioneta era quase que uma espada, uma faca que você acopla na ponta do fuzil. Era eficaz para quando os combatentes inimigos estavam muito próximos de você, você não só atirava, mas furava ele. E aí essa imagem mostra o quê? No meio, um soldado alemão, né, com uma cara de mal. Se vocês olharem no capacete, dá para aproximar, tá? Quem tiver no celular. Tem um símbolo de uma caveira, né, representando a morte. E o coração desse soldado, que fica em Berlim, sendo atingido por 3 baionetas. A baioneta soviética, da União Soviética, a baioneta da Inglaterra, da Grã-Bretanha, na verdade, né? Que inclui a Inglaterra, e a baioneta dos Estados Unidos. Então, seriam 3 aliados atacando e atingindo o coração do soldado alemão, que é Berlim, né? A capital da Alemanha. Esse nome aqui em russo, está escrito Berlim. Nota que a baioneta soviética chega no coração de Berlim primeiro, né, antes dos outros, né? Tem alguns detalhes assim que é bom ver, mas é esses 3 aliados atacando o inimigo. Para entender esse contexto, a gente tem que voltar um pouquinho na guerra e rever algumas coisas que a gente falou rapidamente, até porque a gente ficou uma semana sem ter aula. Vou voltar aqui. Esse é o mapa da Europa de 1941, que a gente falou dele já. A Alemanha rapidamente conquista o norte da Europa, muito rápido também, muito antes de qualquer um pensava, consegue entrar na França, conquistar a França, além dos territórios no leste da Europa que ele foi avançando, né? Tchecoslováquia, Polônia. Então você olhava para a Europa continental e ela estava toda tomada pelo controle militar do exército alemão, em 41. Inclusive a França, que seria seu rival, foi derrotada em 40 dias, uma coisa muito rápida. Você tem a Alemanha e Portugal como aliados políticos. Você tem a Itália com Mussolini, que estava junto da Alemanha na guerra. E você tem de inimigo, nesse continente, ninguém. Você tem a ilha, a Grã-Bretanha, ainda enfrentando, desafiando, e você tem do outro lado a União Soviética, que é um país gigantesco que vai até o fim da Ásia, pega parte da Europa. Mas você olhava para esse mapa na guerra, como está escrito aqui, a avaliação que se fazia à época é que a Alemanha estava prestes a vencer. A Alemanha não tinha perdido nenhuma batalha, tinha derrotado das 2 grandes potências que o enfrentavam naquele momento, que era Grã-Bretanha e França, derrotou uma em 40 dias. Então, se olhava para esse contexto, só para dar um exemplo, Getúlio Vargas, presidente do Brasil, né, no Estado Novo, faz um discurso elogiando a Alemanha, os novos ventos de novos governos com ideias inovadoras,
meio que dando por certo a vitória da Alemanha na guerra. E a Argentina fez mais ainda. O governo da Argentina chegou a lançar um documento dizendo o seguinte: olha só, agora que a guerra praticamente já acabou, a gente pode voltar a comercializar sem problema, que a Grã-Bretanha, com a sua grande marinha, pressionava para que não tivesse comércio entre os países da América do Sul e a Alemanha. A Argentina perguntou: agora que a Alemanha já praticamente ganhou, podemos voltar a comercializar? Então era esse o contexto. Nesse momento, todos os estudos mostram que a Alemanha não pensava em ocupar a Grã-Bretanha, pensava em derrotá-la militarmente, que ela abdicasse da guerra e negociasse uma rendição, né? O que ele vai tentar derrotar militarmente é a União Soviética, que até então tinha um acordo de não agressão. Então a gente volta aqui, vamos entender em que contexto então essa guerra muda de lado, e a União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Um conjunto de nações com uma referência no socialismo, no marxismo, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos vão virar esse jogo. Vamos entender. Primeiro, antes de falar sobre isso, eu queria falar de um dado que vai repercutir até hoje, relacionado à guerra, que é o seguinte: você teve duas grandes potências saindo fortalecidas em algum nível político da Segunda Guerra Mundial: a União Soviética e os Estados Unidos. E vai começar, então, uma disputa de narrativa, de discurso, de memória. Ambas vão fazer propaganda de que foram os principais responsáveis pela derrota do nazismo. De um lado vai ter a propaganda da União Soviética, dizendo: nós derrotamos o nazismo. Do outro, a propaganda dos Estados Unidos, dizendo: nós fomos os principais responsáveis por derrotar o nazismo. Então é importante para a gente entender que os discursos, as histórias que vai vir depois, está muito pautado nesse debate, que vai ser um debate importante no século XX para dizer quem libertou o mundo num governo odioso como o governo nazista, e a gente vai ver até algumas medidas do porquê ele era odioso. E aqui a gente tem dois exemplos de propaganda disso. Primeiro lado, você tem um cartaz soviético. Você tinha muitos cartazes soviéticos de propaganda, divulgados pelas grandes cidades, pelos centros urbanos nas vilas. E esse cartaz mostra o quê? Um soldado soviético dando uma coronhada na cara de Hitler. Veja bem, Hitler está com uma arma na mão, está com os pés cheios de sangue, né, representando a violência, e está vendo que tem um raiozinho ali atrás? O raio é a Blitz, né? O relâmpago, a grande estratégia de ataque alemã, Blitzkrieg, o ataque relâmpago. Esse é um cartaz comemorando quando Moscou consegue resistir e vencer o ataque alemão. A gente vai falar disso depois. Do outro lado, tem uma revista em quadrinho que surge durante a Segunda Guerra, surge em 41. Essa é a capa da primeira revista do Capitão América. Olha como é que o escudo do Capitão América está diferente. Ele hoje não é circular, ainda era um escudo mais de estilo escudo clássico, né? Mas aí ele é a bandeira dos Estados Unidos, praticamente, né? E a primeira capa dessa revista é o quê? É ele dando uma porrada na cara do Hitler. Um herói dos Estados Unidos vencendo aí, dando um soco nos nazistas, que tinha um mapa ali dos Estados Unidos, planejando atacar. Então já mostra na mesma época, né? Esse discurso contra o nazismo se colocando aí como herói o soviético ou o estadunidense. Ok? De fato, o que a gente tem de fato? Concreto. Por um lado, os Estados Unidos foi o responsável, até porque suas indústrias estavam nos Estados Unidos, que foi fora das ações da guerra, responsável pela maior produção de armamento, de munição da guerra, inclusive entregou para o exército soviético para enfrentar o nazismo também. Então nenhum outro país teve uma produção industrial voltada para a guerra tão grande quanto teve os Estados Unidos, a partir do momento que entra. Principalmente de bomba, munição, armamento, etc. Por outro lado, ninguém matou tanto nazista e morreu tanto na mão de nazista quanto os soviéticos. Foram mais de 10 milhões de mortes na guerra, só de soviéticos. Sendo
porque eles foram responsáveis pela morte de mais de 3 a 4 milhões de nazistas, que morreram no total do exército alemão, morreu 5 milhões e meio, eles mataram de 3 a 4 milhões. Então é só para mostrar que, na verdade, ele se compõe na guerra e as duas participações são fundamentais. Agora, qual o nível de participação, qual o nível de influência na derrota do Hitler e do nazismo, é essa disputa de memória para ver quem se coloca como mais importante como protagonista. Isso aí está dando para entender? O que eu estou falando agora não é exatamente só da guerra, mas é do discurso que vai se fazer sobre a guerra. E isso vai ser importante depois. Bom, só para mostrar isso daqui, onde os Estados Unidos vai fazer esse discurso... Oi, quem está falando? Larissa, quem é o protagonista? Protagonista? Você quer saber o que significa essa palavra? Não, quero saber, quem é o protagonista na guerra? Quem foi mais importante na guerra? Do lado do eixo, né? O grande país fundamental que aciona na guerra é disparado o nazismo, de Alemanha nazista, que tem mais força, influência, armamento, que teve mais expansão do controle, teve muito mais força e influência do que na guerra europeia, do que a Itália, que chegou a controlar algumas áreas no norte da África, mas não teve tanto peso quanto a Alemanha. Do lado dos aliados, é uma disputa muito grande esse debate. Até que ponto os Estados Unidos, que vai entrar na guerra em 41, em dezembro de 41, e a União Soviética, que vai entrar na guerra no meio de 41, deixa eu ver, tem aqui a data certinho, em junho de 41, qual dos dois teve mais importância para derrotar Hitler? O que a gente sabe é que os dois foram fundamentais. Entendi. E depois eu vou falar um pouco da guerra na Ásia, que também aconteceu, que o principal protagonista do eixo era o Japão, teve uma importância também grande dos Estados Unidos e da União Soviética, a gente fala depois. Os Estados Unidos vai fazer a propaganda... Professor, rapidinho. Pode falar. Tendo em vista que os Estados Unidos eles produziram muitas armas, eles já estavam desenvolvendo as bombas atômicas nesse meio tempo? Então, olha só, nesse momento aqui, se a gente está falando de 41, a gente vai estar falando de... Não tem ainda bomba atômica. A bomba atômica ela vai surgir concretamente em 45. A bomba atômica ela é apresentada para o mundo quando é utilizada na guerra. A gente vai falar até da bomba atômica hoje. Nesse momento aqui, eu não sei quando exatamente começaram os estudos para a construção específica dessa bomba, mas nesse momento já tem investimento tecnológico dos Estados Unidos para preparar novas armas, novas tecnologias que sejam mais eficazes na guerra. Isso tinha nos Estados Unidos, tinha na União Soviética e tal. E os Estados Unidos vai apresentar ao fim da guerra essa nova arma que vai gerar uma reconfiguração de forças no mundo, que é a bomba atômica, tá? Mas ela vai ser apresentada no mundo no momento que ela explode em civis japoneses, né? É uma bomba que é apresentada ali, inclusive, o primeiro teste significativo dela é o teste já diretamente em população humana. Nesse momento não tinha bomba aqui, eu não sei quando que começou a ser desenvolvida essa tecnologia, mas foi nos Estados Unidos de fato. Aqui a gente tem 2 filmes que eu acho interessante que mostram essa visão dos Estados Unidos na guerra. Um filme foi feito durante esse filme, Der Führer's Face, ou seja, na cara do Führer, na cara do Hitler. É um filme feito pelo Walt Disney, muito pequenininho, e que vocês acham facilmente no YouTube. Eu recomendo até muito que vocês procurem, porque é um filme que, apesar de... Tem uma versão dublada é mais difícil, mas tem com certeza legendada, mas é um filme musical, e dá para ver rapidamente, é bem curto, que mostra o Pato Donald sonhando que ele era um soldado alemão, fazendo as armas, enlouquecendo lá, depois ele acorda, vê que está nos Estados Unidos, fica feliz, aliviado e tal. E é um deboche com os soldados alemães e com o eixo na guerra. Então, é uma propaganda mesmo. É um filme que vai ganhar o melhor Oscar de melhor animação, curta, etc. Pode procurar. É um filme que debocha do Hitler, usando inclusive os códigos da época. Nos Estados Unidos, se acreditava na ideia de raças superiores, assim como na Alemanha. Tanto que nos Estados Unidos você tem regras de restrição para a população negra, que antes tinha sido escravizada.
Então, por exemplo, nesse filme, quando eles vão falar, eles dizem que são a raça superiores, eles botam os japoneses para mostrar, diz que é raça superior, mas tá ligado a esse pessoal aí, asiático e tal. Mas importa, é um filme da Walt Disney fazendo piada e debochando de Hitler. Nesse momento, já 43, Estados Unidos já na guerra. E o Resgate do Soldado Ryan é um filme que mostra a ação dos Estados Unidos na guerra, entrando, os desafios, o sofrimento, as vitórias, né? É um tipo de filme que os Estados Unidos faz muito, um filme bem simbólico disso, que é dessa luta, muitas vezes da força e do vigor individual para conquistar uma vitória. Professor, Oi. sobre essa parte que o senhor falou sobre os japoneses, tem algum tipo de preconceito contra o povo asiático? Tem algum o quê? Eu perdi essa parte. Existe algum, tipo assim, naquela época havia algum preconceito com o povo asiático? Muito, muito. Lembra que a gente está numa sociedade que a maioria dos cientistas, dos pesquisadores, acreditavam que a humanidade era dividida em raças. E que cada raça tinha tinham qualidades diferentes. E se acreditava que a raça branca era a raça superior. Então, os estadunidenses falavam, os brancos, nossos brancos são superiores aos negros, os brancos europeus são superiores aos negros, aos judeus, aos asiáticos. Os asiáticos seriam muito mais fracos, muito mais propensos à doença, incapazes de construir uma civilização tão grande quanto a nossa. Essa imagem que tem hoje, por exemplo, uma imagem muito forte hoje, japonês ligado à tecnologia, ligado a conhecimentos tecnológicos, etc., etc., só vai surgir pós-Segunda Guerra, num outro contexto do Japão. Eu posso até falar sobre isso rapidinho aqui, mas a gente fala quando o Japão sair da guerra, eu falo sobre que políticas ele passou a adotar a partir daí. Na Assim, época, professor, fala. eu entendi. É por causa que eu tinha visto um vídeo relacionado à guerra, né? Um vídeo de história. E falava que o povo japonês falava sobre como funcionava lá, né? Quando eles estavam no campo, que tinha as geishas. E eu achei sobre o patrimônio, a história. E eu achei tão impressionante que eu nem passou pela minha cabeça que tinha algum preconceito contra eles. Então, veja, os povos milenares, como o japonês, o chinês, povos principalmente do leste africano, têm uma tradição, uma cultura, valores incríveis. Isso não. Agora, uma coisa é como o outro olha para ele. É muito comum em sociedades, principalmente impérios imperialistas, como são as sociedades da Europa e os Estados Unidos, ou seja, que controlam outras regiões, que você olhe para tudo que seja diferente de você como inferior. Tem uma maneira certa de comer. Se você come de outra forma, você é inferior. Né? Se você não come com aquele mesmo talher que eu como, é porque você come com algo pior. Se você, por exemplo, geisha, inclusive para os valores de hoje, né? Geisha é uma coisa muito mal vista, com todos os valores, era associado diretamente, apesar de não ser a mesma coisa, era associado diretamente no Ocidente com prostituta. Tá? Se eu for estudar aqui e falar sobre a geisha, não era isso. Eu Mas ouvi sobre isso também. a imagem que se tinha era essa, entendeu? Então, enfim, a gente pode falar. Agora, é importante entender aqui, a gente está ainda na lógica do imperialismo, do império, do controle dos europeus sobre outros povos, do controle, por exemplo, a China tinha sido fatiada e tinha influência da França, da Inglaterra, e depois vai ter o controle do Japão sobre a China, a gente vai falar disso. A Índia era controlada pela Inglaterra. O povo inglês viu o indiano como inferior, com cultura inferior, mentalidade inferior. A melhor coisa que poderia acontecer para o indiano era imitar o inglês. É isso que o inglês achava. Tá? Só para botar nesse contexto aqui de valores. Quando você olha para o outro como inferior, não tem muito a ver com o desenvolvimento daquela cultura, porque cada cultura, cada valor, cada maneira de existir, não existe como a gente colocar num ranking, né? Mas na época se considerava que sim. Vamos voltar aqui só para mostrar, eu quero mostrar ainda na parte dos Estados Unidos, como os Estados Unidos vai entrar na guerra. Porque vamos entender o contexto lá de 41. A gente tem a Alemanha, uma superpotência militar, com 4, 5, 6 milhões de soldados, uma grande potência aeronáutica também, com grandes aviões, com a tecnologia de
de guerra muito poderosa, submarinos também, e você tinha a Itália, você tinha a França controlada e dominada. Então você tinha, no caso, Japão, Itália e Alemanha contra a Inglaterra só. O que vai fazer os Estados Unidos entrar na guerra? E aí a gente vai falar um pouco tem a ver com o Oriente, do Japão. É muito importante entender o seguinte, o Japão percebia... Desculpa que estão me ligando aqui, vou desligar. O Japão percebia o que estava acontecendo com os povos da região, por exemplo, com os chineses, e via que, assim, a tendência é que fosse o Japão também controlado por outros povos, controlado pela França, pela Inglaterra, etc. Então, ao longo do século XX, antes da guerra, já começa o Japão a criar a seguinte estratégia: se armou fortemente para controlar outras regiões, tivessem recursos naturais que eles não tinham, e assim permitisse que eles tivessem autonomia e força para se manter independentes. Então, o Japão vai ter conquistado áreas que eram da Rússia, isso ainda em 1905. Vai conquistar, ao longo da década de 30, muitas partes de dentro da China. O Japão tinha um projeto de dominar a China inteira. Tinha uma força militar muito maior. Tem uma província muito rica da China que muda de nome para um nome japonês. Era Manchúria, vira Manchukuo. E começa um projeto de expansão que era de atacar colônias dos países aliados. Inglaterra, França e Estados Unidos. Os Estados Unidos começam a fazer uma campanha de boicote comercial ao Japão. O Japão, para tentar impedir que esse boicote se expandisse, que ela parasse de poder comprar produtos, e para tentar evitar uma guerra com os Estados Unidos, ela tenta destruir os navios, principalmente os porta-aviões. Os navios permitiam que aviões voassem, circulassem, dos Estados Unidos. Vai fazer um ataque surpresa, tem um monte de filme sobre isso. O Japão vai fazer um ataque surpresa sobre Pearl Harbor, que é uma ilha no Havaí, que é a base militar da Marinha nos Estados Unidos. Gente, olha só, lembrando, essas teorias, ideias de que a Terra plana são totalmente furadas, tem 1 milhão de motivos para isso. Pearl Harbor é um que a gente dá para ver, né? O ataque japonês a uma base do Havaí só faz sentido porque a Terra não é plana, a Terra é um globo, né? E aí o Havaí fica próximo, na verdade, do Oriente. Então eles atacavam e destruíam, a ideia deles era destruir todos os porta-aviões, os navios dos Estados Unidos estavam ali, e inviabilizar os Estados Unidos de entrar na guerra com esse material no curto prazo. Ele ia ter que demorar anos para refazer essa frota. É um ataque surpresa muito eficaz que destrói boa parte dos porta-aviões, mas não consegue destruir todos. E isso permite que os Estados Unidos continuem na guerra, principalmente contra o Japão, na Ásia. Vai ficar uma guerra principalmente entre Estados Unidos e Japão, e dando insumos materiais para a Inglaterra. Tem um outro fator importante aqui da entrada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não queria que a Inglaterra fosse derrotada, porque a Inglaterra devia muito dinheiro aos Estados Unidos. Se ela fosse derrotada, ela não ia ter como pagar. A Alemanha também devia dinheiro, mas Hitler já tinha dito que não ia pagar nada. Então interessava para ele entrar na guerra, inclusive garantir a derrota de Hitler. É interessante que por muito tempo os Estados Unidos foi, de 39 a 41, ele foi neutro na guerra, não se posicionou diretamente. Inclusive, na verdade, na década de 30, já tinha muitos textos nos Estados Unidos antissemita, contra judeus, restringiram até a entrada de judeus nos Estados Unidos em determinado momento. Mas aí os Estados Unidos entram na guerra, com uma potência industrial já muito grande, entregando, e com esses porta-aviões que davam a proteção à Marinha dos Estados Unidos, entregando material de guerra, principalmente no começo, para a Inglaterra. Do outro lado, a gente vai ter a entrada da União Soviética na guerra. E aí vamos tentar entender isso. Vamos entender o que aconteceu com o nazismo, né, alemão. Em 40 dias, eles derrotaram a França, que considerava o grande inimigo, né? Para os alemães, no livro do Hitler, inclusive, a França era tratada como muito inferior à Inglaterra. A origem da Inglaterra é anglo-saxã, né? O inglês
a língua, por exemplo, inglesa, é muito mais próxima do alemão. Elas têm essa origem anglo-saxã. A língua da França é latina, assim como português, como espanhol, são línguas de origem latina. Igual a Itália também. No livro do Hitler, ele coloca a Inglaterra como uma população superior, que tinha nível intelectual melhor, então eles tinham outro olhar. Quando eles conseguem derrotar a França muito rápido, é considerado uma vitória muito grande. E eles consideram que eles têm potência para derrotar rapidamente a União Soviética. Tem que lembrar que na Primeira Guerra, assim que eles atacavam a União Soviética, as tropas fugiam. Estavam em crise, em fome, né? Estava muito movimento dentro da Rússia contra a participação na guerra. Então, eles derrotaram, atacaram a Rússia na Primeira Guerra e ganhavam muito fácil. Então, eles vão criar uma operação chamada Barbarossa, Barba Vermelha. A operação vai levar 3,6 milhões de soldados alemães para atacar a União Soviética. Na aula passada, eu falei que a Alemanha e a União Soviética fizeram um acordo para não se atacarem por 10 anos. Mas a Alemanha descumpre esse acordo. A União Soviética não precisa nem ficar chocada, porque todo mundo sabia que ela ia descumprir. Tanto que a União Soviética está se preparando militarmente para a guerra. Qual é o objetivo disso? O objetivo é, em 2 meses, em 60 dias, a Alemanha tinha um plano de controlar os recursos estratégicos, o petróleo, a circulação de mercadorias, as áreas industriais, e em 2 meses conseguir impedir que a União Soviética conseguisse participar da guerra, porque ia controlar suas bases estratégicas de recursos, de produção. Esse era o objetivo. Além disso, eles tinham um plano de eliminar o povo eslavo. O povo da Rússia, o povo também da Letônia, Lituânia, é eslavo, é dessa raça. E os alemães consideravam os eslavos inferiores também. Então tem um recado para os chefes militares dizendo assim, olha só, não é para respeitar a convenção de guerra, que diz que você não pode atacar civis, só tem que atacar militares. Não, é para passar matando todo mundo que encontrar. Pode matar criança, pode matar jovem, idoso. É para limpar o máximo possível a terra dessa raça inferior de eslavos. As áreas que a Alemanha controlou, ela falava isso. A gente deixa vocês viverem, porque vocês sabem que são inferiores e vocês precisam ser controlados por nós. Quais eram os 3 principais alvos dessa operação? Leningrado, que era uma zona industrial, de muitas indústrias. A ideia da Blitzkrieg era um ataque rápido alemão, que permitisse que eles usassem esses recursos, não destruíssem aquela região, usassem aquele recurso a seu favor. Então, uma zona industrial que eles passariam a usar. Moscou, que era a capital política, tem um símbolo muito grande, né? Controlar a capital política da União Soviética. E Stalingrado. Stalingrado era perto das... era o ponto mais estratégico, era perto das jazidas de petróleo, ficava no caminho. E também controlava um rio, que é o rio Volga, que é um rio fundamental para a circulação de mercadorias na União Soviética. O que pensavam os alemães? Ganhando isso tudo aqui, nós vamos controlar a União Soviética, impedir que ela participe da guerra e vamos usar esse recurso para nos fortalecer. Isso em 80 dias, em 60 dias. Controlar Stalingrado tinha uma outra vantagem também, que é grado quer dizer cidade, né? Então, o nome da cidade é Cidade de Stalin. Stalin era o líder da União Soviética. Então, seria o exército de Hitler conseguir derrotar a cidade de Stalin. Era algo simbólico também. Não foi o que aconteceu. Essa é a operação que representa a primeira derrota. Aqui é um mapa para ver melhor, né? Ó, não sei se vocês conseguem ver direitinho, mas ó, parte das tropas ia para Leningrado, parte das tropas para Moscou, parte das tropas dos tanques para Stalingrado. Só que isso não vai acontecer. E a gente vai ter, na União Soviética, as primeiras grandes derrotas do nazismo. É bom lembrar que o nazismo dependia de se expandir sempre para conquistar novas riquezas, novos povos e conseguir continuar alimentando o exército e o potencial militar desse exército. Então, essa derrota vai ter um símbolo muito grande, né? Que derrota foi essa? Vamos lá. Primeiro,
Os nazistas conseguem, com seu exército, ir avançando e entrar no território soviético. Não era, no entanto, tão rápido quanto eles esperavam. Tinham armadilhas, tinha resistência local, soldados escondidos. Então, o avanço, de cara, eles perceberam que não ia demorar 60 dias, ia demorar mais. Quando chega em Moscou, e como eles percebem que está demorando muito, eles reduzem, não vão tentar, de cara, conquistar Leningrado, cidade de Lenin, onde tinha a potência industrial. Eles concentram em Moscou, Stalingrado. Em Moscou, acontece a primeira grande derrota do nazismo. Por quê? As tropas soviéticas, o exército soviético estava se preparando para essa guerra, assim como os nazistas. Então, os nazistas achavam que ia ter que enfrentar um número de soldados, chegou lá e encontrou o dobro de soldados. O número de armamento que estava nos relatórios nazistas, que eles achavam que ia encontrar de soviéticos, encontrou lá o dobro. Então, a primeira coisa em Moscou é que as tropas entrincheiradas ali, muito bem armadas, conseguem impedir que os nazistas invadissem Moscou. Os nazistas são obrigados a desviar, não conseguem entrar na cidade. E essa é a primeira derrota dessa tática de usar a força, muita velocidade e ocupar rapidamente um território. Essa tática alemã é chamada Blitzkrieg. Mas a grande derrota alemã, essa foi uma derrota porque impediu que os exércitos alemães avançassem mais. A grande derrota é em Stalingrado, que é uma derrota muito grande, muito longa, que demorou meses. Eles vão com os soldados para a região, conseguem entrar com 300 mil soldados em Stalingrado, conquistar quase toda a cidade, mas o exército soviético consegue cercar a cidade e impedir o contato dessas tropas com outras tropas alemãs. Então eles ficam cercados ali. E parte de Stalingrado ainda na mão dos soviéticos. Uma guerra sangrenta, com muitos e muitos e muitos mortos. Eles entraram em Stalingrado com tanques. Tanques não são feitos para se lutar em cidades. Você tem vários erros de problemas de guerra. E 300 mil soldados ficam ilhados na cidade, porque ela passa a ser cercada por soviéticos. Os alemães tentam alimentá-los com aviões que jogavam comida, não era suficiente. As tropas são cercadas, ficam ali ocupando a cidade, mas passando fome. Dos 300 mil soldados que entraram em Stalingrado, 90 mil viraram prisioneiros, outros 210 mil morreram ali mesmo, ou na guerra ou em fome. E esses 90 mil prisioneiros, só 5 mil voltam para a Alemanha, os outros foram mortos na prisão. Essa é uma grande derrota que é divulgada para o mundo inteiro, a Batalha de Stalingrado, uma grande derrota alemã. O exército alemão perde muito armamento e acaba de vez o mito de que os alemães eram invencíveis, que qualquer batalha deles iam ganhar. E os soviéticos vão usar isso como uma propaganda gigante contra Hitler. Eles, por exemplo, prendem o comandante do exército alemão ali e obrigam o comandante do exército alemão a falar: olha, nós erramos, Hitler é uma fraude, etc, etc. Mostrando ali o fracasso, a derrota daquele ataque. E a partir daí tem um contra-ataque soviético. Eles aproveitam que as tropas estão debeladas, que 75% com os ataques e com os cercos e com o enfrentamento, 75% dos armamentos soviéticos são destruídos. Como esse ataque demora muito mais do que era esperado, chega ao período de inverno, que é um período muito rigoroso, as tropas alemãs não estavam preparadas para lutar até o inverno, muitos morrem de frio. E como a Alemanha dependia dessa expansão e de explorar novos recursos, você tem uma crise militar, perde tropas. Só para ter uma ideia, dentro da União Soviética morreu 80% dos soldados dessa batalha e 75% dos armamentos. Porque os soviéticos vão avançando sobre os alemães e eles são pegos no contra-ataque. E a tática Blitzkrieg era feita só para avançar, não para proteção anterior. Enfim, o resumo disso aqui, para a gente não ficar muito estratégia de guerra, a Alemanha é derrotada e começa a recuar pela primeira vez, e tem um avanço soviético sobre o território que ela já tinha conquistado. E é óbvio que nos cartazes vai se fazer muita propaganda sobre isso, né, nos cartazes soviéticos. Eu quero botar aqui alguns exemplos só para mostrar para vocês. Esse primeiro cartaz aqui
mostra os soldados alemães falando sobre a derrota, né? Hitler aqui como um monstro, né? Não sei se vocês conseguem ver. Os soldados marchando, se transformando na suástica e depois se transformando na cruz, ou seja, mortos, né? Eles vão marchando para a morte. Um tanque soviético esmagando os alemães que vão fugindo, os alemães sempre meio tratados como gordos, debochados, tem Hitler aqui no meio. Uma baioneta soviética assassinando um comandante alemão com caveiras embaixo. Nós temos aqui um militar tocando um tambor, atacando e depois sendo derrotado. O soviético tratado como o soldado soviético tratado como um herói de guerra, né? Esmagando os inimigos. E aqui um cartaz também que a gente pode ver debochando da propaganda de Hitler. Então Hitler está segurando uma arma que na verdade é o agente de propaganda dele, Goebbels, divulgando cartazes, né? Metralhando cartazes com a propaganda alemã. E eles debochando disso e comemorando, enfim, divulgando a vitória. Isso teve uma repercussão no mundo inteiro. Então não se achava mais que a vitória alemã era uma questão de tempo. Isso daí vai trazer uma nova dúvida para a questão. Não é mais quando a Alemanha vai ganhar, mas é quem vai ganhar a guerra. E aqui a gente tem um outro avanço fundamental, que é o avanço dos aliados. Lembra, olha nesse mapinha aqui, está tudo tomado no continente europeu pelos nazistas, né? E os aliados, depois de uma tentativa que teve pouco sucesso de atacar a Itália pelo sul, né? A Itália está aqui pelo sul, mas que eles conseguiram derrotar, controlar a ilha da Sicília, e chegou na Itália a ter percebendo que estava perdendo território do país, chegou a ter um golpe dentro da Itália que prendeu Mussolini. Hitler teve que mandar a tropa para dentro da Itália para controlar a Itália e botar Mussolini no poder de novo. Só aí, por exemplo, a Itália passou a ter lei antissemita. É muito importante entender isso, né? Essa política contra judeu ela era fundamentalmente da Alemanha. Então, quando a Alemanha controla a França, ela obriga a França a ter leis contra judeus. Quando ela invade a Itália para botar Mussolini no poder, ela obriga a Itália a ter leis contra judeus. Mas você tinha aqui a seguinte questão: você tem uma briga entre a União Soviética e a Alemanha nazista, e a tática dos aliados foi criar uma nova frente, a chamada Frente Ocidental. Criar uma estratégia em que eles ocupassem de alguma forma esse continente e tentassem avançar contra os nazistas, que ele ficasse preso sobre 2 ataques. Então, você tem o que foi chamado de Dia D, que aparece também em muitos filmes como o dia mais fundamental da guerra, e é nesse debate de o que você dá mais importância. Mas o fato é, num dia D, com auxílio aéreo, com auxílio da Marinha Inglesa, os aliados, a Inglaterra e a França, mudam de tática, já tinham tentado controlar aqui todo o Mediterrâneo, tinham controlado algumas ilhas, parte do norte da África, mas estava difícil entrar na Itália. Muda de tática e, a partir do Reino Unido, tenta entrar numa praia, na Normandia, para ocupar novamente, aos poucos, o continente europeu, né? Parte do continente europeu. E eles conseguem entrar com 150 mil soldados, a princípio, na Normandia e se estabelecer ali. Então, eles passam a ter uma base militar dentro do continente. Então, o nazismo, que está aqui no meio, vai ter que enfrentar a União Soviética avançando por um lado, que é chamado de Frente Oriental, e Reino Unido e Estados Unidos avançando pelo outro. Tudo bem? Então, o nazismo, que parecia invencível, agora tem 2 inimigos poderosos, 2 frentes de inimigos poderosos, e está com cada vez menos recursos para enfrentá-los. Aí a gente entra numa parte muito cruel dessa história, que é a chamada solução final. Tem que lembrar o seguinte: para a política nazista, para a ideologia nazista, o discurso que se fazia é que um grande mal das sociedades, o que mais prejudicou a Alemanha no tempo, foram os judeus. E os outros povos também tratados como inferiores. No discurso, aparecia muito mais a figura de judeus. Na prática, judeus, ciganos, eram tratados como raças que tinham que ser eliminadas,
e outros povos ou outros comportamentos, outros valores eram tratados como inimigos, como que tinham que ser eliminados. Comunista, testemunho de Jeová, homossexuais, etc. Bom, você tinha o campo de concentração. O que era isso? Eram áreas onde você tinha um trabalho, prisões, onde você tinha o trabalho forçado dessas pessoas que estavam ali presas, onde você tinha muito pouca comida, e quem fosse ficando doente, fraco, inapto para aquele trabalho forçado, era eliminado. Era também feito, a gente já falou disso, experimentos médicos, né? Você fazia, será que dá para transplantar um braço? Então o médico fazia cirurgias, cortava um braço de um, botava em outro. E no começo você tinha execuções que era muito complicado, era difícil, eles queriam matar em massa muitos. Execução por fuzil de pessoas indefesas, muitas vezes, por exemplo, judeus, quem foi botar no campo de concentração, né? Primeiro, prisioneiros comuns, judeus, deficientes físicos, deficientes mentais, homossexuais, testemunhas de Jeová, ciganos, comunistas, estava lá um monte de gente. Então você tinha no campo de concentração crianças, adultos, pessoas mais velhas. E no começo se eliminava aqueles que não queriam mais com fuzil. Mas era difícil, os soldados mesmo ficavam abalados, tem que fuzilar, por exemplo, crianças, assim, que estavam ali em defesa e presas. Então foi se desenvolvendo uma nova técnica. Uma delas é a câmara de gás. Prendia as pessoas numa sala em que jogava lá um gás, que era uma morte em massa, muito veloz, muito mais barata do que gastar a munição do fuzil. E o objetivo era eliminar esses judeus, usar a força de trabalho deles enquanto estivesse, depois eliminar. Quando a derrota vai começando a ficar iminente, quando parece que a Alemanha não tem mais saída, que ela está sendo atacada por um lado pelo Reino Unido e Estados Unidos, pelo outro pela União Soviética, você começa a ter o objetivo de acelerar esse genocídio, matar o máximo possível de judeus nos territórios controlados. Então, antes da União Soviética chegar na Polônia, por exemplo, na parte da Polônia controlada pelo nazismo, o que fizeram nos campos de concentração da Polônia? Reuniram esses judeus e eliminaram o máximo possível que eles conseguiram. Então, era uma política mesmo de extermínio, de acabar com aquela população, mesmo que fossem derrotados. Então, você teve boa parte das mortes nos campos de concentração foi feito no final da guerra. Isso daqui é a entrada num campo de concentração. A gente tem aqui a frase que ficava em vários campos, Aber macht frei, o trabalho liberta, porque o discurso é que eles iam fazer trabalho lá para ficarem mais dignos, etc., etc., que o trabalho ia renová-los. Você tinha até filme de propaganda mostrando como eles eram bem tratados lá e trabalhando, estavam até mais felizes. Era a ideia de que o trabalho traria dignidade a essas pessoas, então elas eram forçadas a trabalhar ali. E aqui é algumas pessoas, quando foram libertadas, em campos de concentração, absolutamente magras, doentes, as que sobreviveram, né? Muitas sobreviveram e teve que ter um tratamento muito cuidadoso para a alimentação. Não podia dar comida direto, tinha que dar água, alimentos muito leves, até ela poder ter condição de se alimentar novamente. Então é uma coisa muito violenta. Assim. Por que hoje, por exemplo, a ideologia nazista, na maioria dos países, no Brasil também, ela é proibida? Você não tem o direito de andar na rua e falar viva o nazismo, vamos fazer o Brasil nazista. Por quê? Mas isso não é contra a liberdade de expressão? Por que não? Porque essa é uma política que defende a morte e a eliminação do outro. O nazismo defende o outro não pode existir. O inimigo, o adversário político, o judeu, não pode existir, tem que ser eliminado, exterminado. Então isso não é um debate político, porque não dá para debater, por exemplo, como é que vai debater um judeu e um nazista, e o nazista fala, por mim você estava morto. Como é que se debate isso? Então, é uma política, uma ideologia da morte, que tem a morte como um objetivo. Por isso ela é proibida. Né? Assim como por lei você não pode defender, eu quero a morte de todos os homossexuais, você não pode defender a morte de alguém, você não pode defender a morte de um povo, você não pode permitir uma ideologia que tenha essa defesa. Tá? Não sei se entendeu. Por isso que é ilegal você defender e propagandear ideias nazistas no Brasil, ideias fascistas, em especial do nazismo, que foi o que mais teve força e repercussão. Bom, olha só. O que vai acontecer? Quando as tropas soviéticas e dos Estados Unidos, principalmente, mas também da Inglaterra, conseguem avançar e chegar na fronteira alemã,
o mundo inteiro já via a derrota como certa. Começou, inclusive, uma corrida. Quem ia conseguir vencer a Alemanha primeiro? A União Soviética ou Estados Unidos, Inglaterra e França, que já tinha se libertada? Você tem aí, por exemplo, um momento de invasão da Itália, que é o momento em que você tem a participação mais efetiva do Brasil na guerra, né? Que o Brasil entra na guerra já na parte final e depois dos Estados Unidos entrar na guerra, os Estados Unidos pressionam o Brasil para entrar na guerra e o Brasil entra. Apesar dos elogios de Getúlio Vargas a Mussolini, a Hitler, ele entra ao lado dos aliados. Os soldados brasileiros participaram principalmente da invasão do território italiano. Então a Itália é invadida, é ocupada, Mussolini é preso, morto, pendurado em praça pública para o pessoal cuspir e chutar. Então é uma cena muito humilhante de um líder poderoso, né? É uma maneira de destruir muito a imagem dele, era visto como algo poderoso, alguém que não podia ser derrotado, e agora está aqui, ó, de ponta cabeça, esse sujeito aqui, Mussolini, pendurado em praça pública e sendo achincalhado pelas pessoas, jogando pedra, etc. Hitler recebe a imagem de Mussolini pendurado e humilhado. E ele decide, é curioso até a gente ver as leis, os documentos da Alemanha nazista, que tem um momento que o governo alemão perde totalmente a noção da guerra. Hitler manda forças militares alemãs fazerem alguma ação, por exemplo, 22ª Divisão de tanques, avance até tal região, ataque tal região. Ele mandava isso. Só que essa divisão já não existia mais, já tinha sido toda destruída. Então ele já perdia a noção até do que ele tinha de forças armadas. E Hitler, percebendo que já estava iminente a invasão da Alemanha, ele se mata, sua esposa se mata, e os seus aliados incineram seu corpo, tacam fogo no seu corpo, de modo que não pudessem fazer com ele o que fizeram com Mussolini. Por muito tempo, inclusive, isso gerou muitos boatos, Hitler fugiu, etc, etc, mas tem como conferir que ele estava efetivamente ali mesmo e se matou naquele momento. A Alemanha, ela é dominada por aliados e dividida em áreas de influência. Uma parte fica sob influência da França, essa partezinha aqui em azul, pequenininha. Uma parte sob influência dos Estados Unidos, uma parte sob influência da Inglaterra e uma parte sob influência da União Soviética. Dentro da parte da União Soviética ficava Berlim. Está aqui. Só que Berlim tinha essa divisão também dentro, não sei se vocês conseguem ver. Dentro de Berlim tinha uma parte que era de cada uma dessas potências. Pois bem, isso vai dar origem depois ao Muro de Berlim, que vai dividir a parte soviética. A gente vai falar disso depois. A parte soviética da parte dos países, digamos assim, ocidentais. Agora a gente vai falar, esse é o momento aqui, quando se comemora no Brasil, por exemplo, acabou a guerra, era a derrota da Alemanha e da Itália, acabou a guerra na Europa. Isso em 45 já, em agosto, né, por aí. Mas a guerra continua no Oriente. Os Estados Unidos vinham impondo derrotas ao Japão, mas o Japão estava longe de se derrotar. E o Japão tinha aquela tática, né, que todo mundo já ouviu falar, que ela não foi tão utilizada assim, mas tinha um impacto moral muito grande, que é a tática do kamikaze, né, o avião já sem armamento, que se joga num navio dos Estados Unidos e o cara se mata, mas destrói aquele navio. Importante entender o seguinte, nessa derrota do Japão, aqui a gente tem essa cena que todo mundo conhece, que é a explosão de uma bomba atômica, né? O impacto que se gerou no mundo. Uma bomba que sozinha era capaz de matar centenas de milhares de pessoas. Então é importante entender algumas coisas. Primeiro, vamos entender qual a participação dos Estados Unidos e da União Soviética na saída do Japão e vamos entender o que significou essa bomba. Primeiro, a guerra continua na Ásia. Disputa por território e fronteira, o Japão não sai da guerra mesmo quando a Alemanha e a Itália são derrotadas. A guerra ali podia demorar ainda anos, mas os Estados Unidos resolve como uma ação direta, com o discurso de que ela serviria para rapidamente acabar com a guerra, ela ataca 2 bombas atômicas nos Estados Unidos, a bomba de Hiroshima e a bomba de Nagasaki. Tem uns filmes belíssimos sobre esse momento, que eu recomendo também. Enfim, você tem um registro muito difícil de ver de morte,
mas há quem diga que em Hiroshima morreram 100 mil pessoas e Nagasaki 70 mil. Tudo civil, era a população urbana da cidade, não eram soldados, né? Crianças, idosos, quem estava ali morreu. Isso não, os documentos japoneses mostram, isso não fez o Japão abandonar a guerra imediatamente. O Japão continuou em guerra, inclusive escondeu de outras regiões do país que tinham sido essas bombas ali. E aí o que acontece? A União Soviética, com as suas tropas, se muda para o Oriente e avança sobre os territórios da China, da Mongólia, que tinham sido controlados pelo Japão. E aí os documentos mostram que o governo, o imperador japonês, vê que se Estados Unidos e União Soviética atacarem o Japão ao mesmo tempo, um de cada lado, ele não ia ter força para lutar. Então, a bomba atômica teve um papel, mas o principal foi o governo perceber que ele não ia poder enfrentar essas duas forças ao mesmo tempo, Estados Unidos e União Soviética. E aí o governo do Japão se rende. A bomba efetiva, o discurso de que a bomba atômica acabou com a guerra, ele é conveniente para os Estados Unidos e para o Japão. Para os Estados Unidos, para justificar a bomba. Falou, olha, a gente fez uma bomba que matou centenas de milhares de civis, mas ela serviu para acabar com a guerra de vez. E para o Japão, para colocar assim, olha, a gente foi derrotado na guerra, mas por quê? Veio uma bomba aí, um negócio impossível, cruel, que matou a população, né? Então coloca até o Japão, de alguma medida, como vítima, né, dessa bomba, em que pese a participação na guerra efetiva. Mas, de fato, é um contexto mais complexo que isso. E a bomba atômica foi um recado também para a União Soviética. Por quê? A gente tinha no mundo, como eu falei, na Segunda Guerra, em que ano... Nicole, você perguntou em que ano isso acontece o quê? A bomba atômica? Eu vi agora aqui, que eu estou vendo aqui. Em que ano isso acontece? Você foi há 2 minutos atrás, acho que é a bomba atômica, né? João Pedro respondeu corretamente. É em 1945 ainda, no final do ano, tá? Depois posso pegar pega a data certinha, assim. Qual a data da bomba de Hiroshima? Você vai pegar. Mas é em 45, com certeza, tá? Isso também, você tinha, né, 3 forças que eu falei aqui. Você tinha os países capitalistas liberais, como Inglaterra, Estados Unidos, França. Você tinha a União Soviética, socialista, e você tinha os países nazistas. Essa força, o nazismo, foi eliminado na Segunda Guerra. Mas você já vai antecipar que vai ter um grande conflito entre os países socialistas e os países capitalistas. Então, essa bomba atômica dos Estados Unidos já é um recado também para a União Soviética. Olha a nossa potência, olha o nosso poderio militar. Olha o que você vai enfrentar se tiver uma guerra conosco. Então, isso é um impacto muito grande. Isso é parte até do desdobramento da guerra. A guerra termina aí, o Japão se rende, e você vai ter alguns desdobramentos pós-guerra. Eu estou colocando aqui só uns apontamentos de leve, tá? Primeira coisa fundamental, está aqui em cima. A criação da ONU. Organização das Nações Unidas. O objetivo principal da ONU é estabelecer, primeiro, um mecanismo. Eles vão alegar que é um instrumento internacional com a participação dos países para garantir o desenvolvimento dos povos, desenvolvimento de tecnologia, etc, etc. Mas, de fato, tem uma função política muito importante, que é garantir a paz. Garantir a paz é garantir que o mundo não entrasse novamente numa guerra, que as coisas fossem negociadas ali. Tanto que os países que vão ter mais força na nova ONU é União Soviética e Estados Unidos. Aqui embaixo tem um movimento que vai ser fundamental para a gente aqui. Até o começo da Segunda Guerra Mundial, o racismo era uma política. O racismo era uma política defendida por governos, defendida por pesquisadores, que falavam, realmente, há raças melhores que outras. As pesquisas já estavam mostrando que isso era furada. Já tem pesquisas a partir, principalmente da década de 30, mostrando que isso era furado, mas isso se mantém. Isso vai ser abandonado de vez após a Segunda Guerra, em que se fala assim, como política de governo, né, como discurso oficial. O racismo vai estar muito forte presente na nossa sociedade até hoje. Mas ele vai ser abandonado como política oficial, cada vez mais abandonado, porque vão dizer, né, com argumento, o país que se dizia a raça superior, que se dizia mais forte do que todos, foi derrotado, destruído. Então, como pode essa raça ser superior? Então, esse debate vai perder força.
né? Isso daqui é uma árvore da eugenia, depois a gente posso até falar sobre isso, mas falando de como construir o humano superior, mais limpo, mais puro. Essa ideia da raça pura vai ser abandonada em termos de por pesquisadores, por cientistas e por políticas públicas oficiais de boa parte dos países, né? Em alguns ainda vai continuar por um tempo, mas ela perde força. Nós temos aqui um grande desdobramento da guerra, que é a Guerra Fria, entre as duas potências que surgem da Segunda Guerra Mundial. A maior potência do mundo, então, Estados Unidos. Tem que lembrar que os Estados Unidos teve uma grande vantagem nessa Segunda Guerra, novamente, que a guerra não se deu no seu território. Então, ela não perdeu nenhum campo de produção de alimentos, ela não perdeu nenhuma fábrica, ela não teve bombas no seu território, nada disso. A União Soviética, por sua vez, teve muitas derrotas, né? Muita destruição, teve 10 milhões de mortos. A Segunda Guerra Mundial teve cerca de 70 milhões de mortos. Talvez o que mais impressione é que desses, 55 milhões eram civis, ou seja, não eram soldados em batalha. Soldados em batalha teve 15 milhões de mortos. Porque os soldados entravam e matavam aquela população local. Então, uma guerra realmente muito dura, muito violenta, com impacto nessas populações. A União Soviética, destruída pela guerra em boa parte do sentido, ela conquista muitos territórios também, muitas áreas de influência. Então, ela vai se tornando, aos poucos, também uma grande potência. Até chegar, a partir da década de 60, ser bem mais dividido as disputas de influência sobre o mundo, de um lado, os Estados Unidos, do outro lado, a União Soviética, o mundo bipolar, e a Guerra Fria, o conflito entre Estados Unidos e União Soviética, tá? A gente não vai entrar nisso agora, mas é só para mostrar que tem um desdobramento ligado à guerra. Aqui são dois exemplos que estão ligados a isso. A Berlim dividida. Berlim vai ter a área de influência soviética e a área de influência dos Estados Unidos, França e Inglaterra, certo? Vai ter um momento que vai ter um muro dividindo essas áreas, um muro feito pelo lado do Berlim Oriental, pelo lado que tinha influência soviética. E esse muro vai se manter durante toda a Guerra Fria, até ser destruído em 1989, se eu não me engano, tá? É isso mesmo. Então, Berlim vai ser dividido em dois países, a Alemanha Oriental e Ocidental, fruto da Guerra Fria, desse conflito entre países de influência aqui, Estados Unidos, Inglaterra, França, influência da União Soviética. E embaixo vai ter uma outra influência importante, que é a descolonização. Opa, lê demais. Descolonização. Ó, a gente está com um discurso aqui, tem uma grande crise dos impérios, né? Os impérios foram muito destruídos pela guerra. Você tem um debate muito grande em cima dos países africanos que eram controlados por europeus. Tem país, inclusive, foi controlado por vários países diferentes, na guerra mudou de mão várias vezes, e começa um debate muito grande sobre o direito da autodeterminação dos povos, desses países terem força para se regerem, não mais serem controlados por essas regiões, por países europeus, principalmente. Vai começar um movimento que na década de 60 vai explodir de lutas pela independência, descolonização e independência dos países africanos, né? E também da Ásia, né? A Índia, etc, etc. Isso tudo tem algum desdobramento, tem alguma relação com a Segunda Guerra. Então, a Segunda Guerra é um movimento que tem um crescimento, uma expansão muito forte do nazismo, controla várias áreas, parecia que ia vencer. Tem uma reviravolta com a participação da União Soviética e dos Estados Unidos na guerra, que conseguem esmagar o nazismo e derrotá-lo. Ficou alguma dúvida específica sobre a guerra? Estou perguntando isso da dúvida, porque agora a gente vai passar para eu falar um pouco sobre alguns filmes que eu recomendo que vocês vejam e onde eles podem ser vistos. Teve alguma dúvida? Não, professor, tá tranquilo. Ótimo, beleza. Se tiver depois alguma dúvida, surgir alguma questão, a gente pode tratar, tá? Mas olha só. Vamos lá, filmes sobre a guerra. Eu separei em 3 categorias, por dizer assim. Esses são filmes que têm algum vínculo com a questão judaica, né? A Lista de Schindler é o filme mais clássico desses, mais tratado, etc. É um filme que vai falar do empresário, que vai criar uma rede para conseguir libertar judeus de campos de concentração, que é Schindler, né? Ele compra judeus, consegue fazer um esquema para mandá-los para fora da área de influência alemã de maneira clandestina.
É um filme bem interessante de se ver, apesar de romantizar um pouquinho essa ideia do herói individual que salva, mas enfim. Já que ele teve lucro com isso também, que ele botava esses judeus para trabalhar para ele. Não era tão simples assim, não. No meio tem o filme A Vida é Bela. Assim, ó, esse primeiro filme, A Lista de Schindler, tá vendo esse Nzinho? É porque ele tá na Netflix. O outro filme é A Vida é Bela. Eu não sei quem tem acesso à Netflix, eu vou botar onde eu consegui achar, tá? A Vida é Bela eu só achei no Telecine Play, eu acho que é o mais complicado. É um filme que eu já tenho uma raiva, porque ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro de um filme brasileiro maravilhoso, que é Central do Brasil. É um filme que mostra um pai e um filho judeu num campo de concentração. E como ele faz para tentar fazer para o filho, que é uma grande... brincar com o filho, que é uma grande brincadeira aquilo ali. E o filho conseguir passar, escapar do campo de concentração sem perceber o horror da guerra. Tem uns problemas nesse filme, tem uma visão um pouco romantizada do campo de concentração, a ideia de ser um filme mais leve sobre uma tragédia, é sempre uma coisa delicada, mas é um filme muito bonito. E acaba com as tropas americanas chegando e salvando, né? Então essa ideia não estou dando spoiler não, porque eu não falo que salvam eles, estou falando de salvando o campo de concentração. E então dá essa ideia dos heróis dos Estados Unidos e tal, porque é um filme feito para concorrer ao Oscar. E por último, um filme que eu me divirto muito, que é Bastardos Inglórios, tem na Netflix também, que é ficção total. Inclusive mostra ações que não aconteceram. Mas é só porque ele mostra bem esse símbolo do estadunidense, esse sujeito americano cowboy, né, que vai e resolve tudo sozinho, de maneira informal, sem seguir os protocolos. E, enfim, é um grupo de soldados dos Estados Unidos, judeus, que vão para a Alemanha com o objetivo vão para as áreas controladas pela Alemanha com o objetivo de matar nazista. Então, eu acho um filme muito engraçado e que tem algumas versões. Está na Netflix também. Esses daqui já são filmes sobre a Segunda Guerra. Tá vendo esse primeiro aqui, Casablanca? Eu botei Cinema Livre, que é o nome de um site que você se cadastra e você pode ver ele de graça, tá? Não tem que pagar nada, não. Casablanca é um filme feito durante a Segunda Guerra, quando o Marrocos estava ocupado pelo exército nazista. Então tem um elemento histórico importante também, porque mostra como eram feitos filmes na época da dominação, no momento, inclusive, parecia que os nazistas iam vencer a guerra, e fala de uma história de amor, de grupos que escondiam os judeus também, e articulavam esses esconderijos, etc, etc. O filme Dunkirk, eu fui ver por uma dica de alguém que estava vendo a aula passada, eu acho, alguém comentou o filme, eu não conhecia, fui ver. Esse filme fala de tropas francesas e inglesas presas numa praia da França, atacados por nazistas, e um plano de tentar fugir, tentar levar eles por navio para a Inglaterra, tentar fugir com essas tropas para a Inglaterra. Mostra o momento que o continente europeu estava sendo dominado pelos alemães e as tropas inglesas e francesas fugindo. Eu acho legal que mostra a rivalidade entre franceses e ingleses, que é uma rivalidade histórica, né? Já teve várias brigas aí, várias guerras, e mostra um momento de derrota dos aliados, né? Que é uma coisa rara de aparecer em filme. Também está na Netflix. E A Queda, que está no YouTube, é só você botar lá que você vai encontrar, pelo menos legendado eu encontrei, não sei se não procurei dublado, tá? É um filme que tem um ator, mostra as últimas horas de Hitler, como diz o nome, A Queda, mostra ele no seu bunker, ele com os seus principais lideranças, dando ainda a ordem na guerra e tomando consciência de que ele já está derrotado. Ele vai percebendo que a derrota é inevitável. É um filme... foi você, João Pedro, que falou desse filme? Então, não era uma ilha, tá? Isso era uma praia, Dunkirk é uma praia na Europa. Eles estão sendo expulsos da Europa naquele momento que o nazismo vai tomar toda a Europa continental. Ele vai para a parte da ilha da Europa, que é a Grã-Bretanha. Ah, sim. É que eu só vi ele uma vez aí, esqueci dos fatos. Beleza. Eu fui ver, mas é um filme bom, eu gostei de ver, porque mostra, é raro ter um filme que mostra isso, eles perdendo, né? No momento que eles são derrotados, estão voltando para casa e saber como vencer. Agora, A Queda, eu recomendo muito para vocês, porque é uma atuação espetacular do ator que faz Hitler, e mostrando essa consciência de que ele já está derrotado, porque é o discurso todo de Hitler, que nós somos o povo superior, nós vamos vencer. Quando ele percebe a derrota. E, por fim, para a gente acabar, é um filme só, que eu botei 3 cartazes, que eu gosto muito.
Esse filme aqui é de 1940. É um filme, é uma paródia. Esse ator Charlie Chaplin, que eu adoro passar um filme dele, chamado Tempos Modernos, aliás, é muito comum um professor passar para vocês, tem até meme no Facebook, na internet, falando assim, se você teve aula, algum professor passou Tempos Modernos para vocês. Eu sou um dos que passam. Charlie Chaplin é um ator que tem um personagem Carlitos que tem esse bigodinho, igualzinho do Hitler. E aí, quando o Hitler começa a fazer força, poder, muita gente fala para ele, se você é a cara do Hitler, tem o mesmo bigodinho do Hitler. Então ele faz um filme em que ele finge ser o Hitler, né? Mas ainda em 1940, durante o começo da guerra, mas não tinha assim, todos os dados sobre o massacre nazista, né? Então ele não vai falar tanto aqui, não vai falar de campos de concentração, vai falar de outras políticas de morte, mas já debochando dessa tentativa de Hitler de tomar o mundo inteiro, dominar o mundo inteiro. Esse é um filme que tem no YouTube inteiro para ver, legendado com certeza. O Charlie Chaplin não trabalha com muitas falas, então nem é tão fundamental ter a legenda, a não ser para o discurso final do filme, que é fantástico. E ele faz dois personagens, um judeu e o ditador, né, Hitler, e são trocados em determinado momento, né? O judeu vira, o ditador tem que fingir que é o ditador. É um filme, eu acho, muito interessante para mostrar essa ideia da dominação do poder. Um filme feito na época e curioso. Como o nazismo era muito antimarxista, isso é lançado no comecinho de 40, né? Isso é bem antes dos Estados Unidos entrar na guerra. Ele é acusado de ser comunista por ter feito um filme contra o nazismo. Né? Então, só para ter essa dimensão de como eram as coisas. Então, é um filme que vale a pena também procurar. Ficou alguma dúvida, gente? Eu vi que vocês comentaram, algumas pessoas comentaram sobre um filme que era a menina que roubava livros. Eu já esqueci de ver esse filme, mas eu não encontrei onde eu posso vê-lo novamente. Isso é um lugar muito pago. Tem que assinar, alugar o filme. Eu não consegui ver. Eu não consegui comentar sobre ele, infelizmente. Mas as outras dicas ficam aí para quem quiser e tiver interesse. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Vamos, então... sim, O Menino do Pijama Listrado, né, Sabrina? Também é um filme mega famoso. O Menino do Pijama Listrado mostra dois garotos conversando, né? Um que seria o do pijama listrado, que é preso no campo de concentração, e outro um menino que está fora, de um trabalhador desses campos, né? Tem cenas assustadoras nesse filme também. Eu acho que esses filmes têm um impacto importante. Deixa eu parar a apresentação aqui. Eu acho que esses filmes têm um impacto importante pelo seguinte: esses filmes mostram crianças presas, condenadas. Que aí você, vendo isso, você percebe que não é uma situação só de atacar o outro, o inimigo, que é considerado criminoso, né? Quando você prende uma criança, você está prendendo alguém que não fez nada, você não pode nem acusá-la de fazer nada, né? É só de existir. Ela está sendo punida por isso. Então, sempre traz um impacto muito importante. Vou encerrar agora a gravação.